eu acabei de ler do profeta Isaías, ele estava falando no momento em que o povo estava cativo, estava no exílio da Babilônia. E já estava chegando o tempo final de eles saírem dali. Só que eles passaram muito tempo naquele lugar. E certamente a cultura, a religião daquele lugar foi dominada no coração deles, na mente. Assim como o povo no deserto passaram muito tempo. E quando eles saíram, mesmo assim ainda o deserto, o Egito estava em seu coração. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos influenciados por tantas coisas. Eu acabei de citar o ano que se passou. Passamos por muitas dificuldades, por problemas, coisas que foram resolvidas, direções que Deus nos deu. E tudo isso vem acrescentar e agregar maturidade em nossa vida. Só que muitas vezes nós ficamos presos em algumas coisas. Às vezes o ambiente que talvez nós participamos ou estivéssemos, nós tivemos alguma influência que nos fez duvidar da palavra de Deus ou até mesmo de algum texto que Deus falou ao teu coração em um tempo. Porque em todo esse tempo de 2024 que passou, você foi alimentado. A palavra de Deus constantemente chegou sobre a tua vida e sobre o teu coração. Mas todo aquele que dá crédito à palavra de Deus, ela funciona, ela habita, ela começa a transformar. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. E Ele habita em nós. E tem um texto que fala que às vezes, dependendo do ambiente, das pessoas que nós andamos, nós somos influenciados. A palavra de Deus fala, Paulo não é o texto, eu já falei antes, diz que em 1 Coríntios, Paulo 15:33, Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E os ambientes também, corromper quer dizer adulterar, mudar o conteúdo original e perverter. Às vezes Deus ele fala no nosso coração, nos dá certeza de muitas coisas, mas pessoas que não estão com a mesma fé como a nossa, conseguem mudar a originalidade da palavra, a verdade da palavra em nosso coração, e nós chegamos a duvidar daquilo que Deus já tinha dado certeza. Então o povo estava saindo do ambiente em que eles estavam encharcados de tanta coisa. E às vezes nós passamos por algum ambiente que confronta a nossa fé. E às vezes a nossa falta de segurança e confiança em Deus nos faz recuar. E às vezes desistimos. E às vezes continuamos que nem o povo no deserto, dá várias voltas por duvidar e por murmurar daquilo que Deus falou no nosso coração. Então tome cuidado com a más companhia. Mas esse convite que Deus chama o povo de Israel para uma mudança de mentalidade, um arrependimento genuíno, não está somente para o povo de Israel. E também ele fala de uma aliança com ele. Mas também esse convite é estendido a todas as nações, a todos os povos. Mas nós já aceitamos esse convite a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo. A partir desse momento você se torna filho e o Espírito de Deus habita em você. Então esse convite já foi dado e já foi aceito e está em nós. E Deus está fazendo esse convite a todos nós para um nível de relacionamento mais próximo com Ele. Eu penso que a cada ano que começa, a cada transição na nossa vida, a gente coloca planos. Isso é honesto. É importante colocar planos, propósitos, mas às vezes nesse tempo a gente é desvirtuado por alguma circunstância. E um deles é importante a gente crescer com o Senhor. E a palavra de hoje, desta noite, como texto eu coloquei, ainda há tempo. Esse foi o título da mensagem. Ainda há tempo. Sabe, às vezes nós estamos desistindo da vida, sem esperança. Sabe, parece que nada vai dar certo. Eu começo e não concluo algo que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero te dizer algo para a tua vida, que você seja mensageiro para a tua família, que ainda há tempo. Ainda há tempo daquilo que Deus colocou no teu coração e você pode fazer diferente por onde você andar. Ainda há tempo para mudar a tua mentalidade. Ainda é tempo para você se arrepender de tantas coisas que você deixou de concluir ou até mesmo desistir pela falta de fé. Ainda há tempo. Então esse convite que o Senhor nos traz hoje é para uma mudança de mentalidade, um arrependimento genuíno que venha gerar um relacionamento mais próximo com o Senhor.
E as únicas exigências desse convite que Deus pede é que nós venhamos ter fome e sede de conhecer o Senhor. Como diz no começo desse texto que eu não li, foi a partir do 6, mas lá no versículo 1 desse capítulo 55. Venham todos que têm sede, né? Que têm desejo, que têm vontade. A vontade e o desejo de conhecer o Senhor. Mas para isso é necessário amá-lo. É necessário amar o Senhor com o nosso coração. Sabe? Colocar diante do Senhor o nosso coração e amá-lo verdadeiramente. Porque a palavra do Senhor diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Né? E no versículo 21 de João 14 também diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que é manifestar? Se revelar, expressar, comunicar de maneira clara a sua vontade. Então, quando nós amamos o Senhor, nós se aproximamos dele, ele se manifesta. De que maneira? Revelando a sua pessoa, a sua personalidade, o seu caráter, mostrando de maneira tão próxima o quanto cai o Senhor enquanto se pode achar. Deus nos lembra que a nossa força, a nossa disposição e a nossa vida, ela vai passar. Né? Ela vai passar. A palavra do Senhor diz que todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A minha palavra, o Senhor está dizendo que ela não tem prazo de validade. Mas tudo isso na terra, tudo que está diante de nós fisicamente irá passar. Então ele diz: buscai ao Senhor, o profeta fala, boca de Deus está falando lá em Isaías 55, enquanto se pode achar. Busque ao Senhor. A nossa vida é como um sopro. As coisas passam. Sabe, eu lembro que quando eu cheguei aqui nesse Japão, em 97, já estou aqui mais tempo do que eu estava no Brasil. O tempo passou. Tantas coisas aconteceram na nossa vida. Mas tudo eu percebi que realmente é para cooperar na vida daqueles que estão nos caminhos do Senhor, para aqueles que amam a Deus. E isso é necessário. Então a nossa vida é como sopro. Em Salmo 144:4 diz: o ser humano é como sopro, seus dias são como uma sombra passageira. E nós só nos damos conta disso quando nós vemos alguém que perdeu a vida, que foi embora. Né? Tem a tristeza, mas a alegria de que ele está com o Senhor. Mas isso traz saudade, traz tristeza e nos faz pensar um pouco mais que a nossa vida não é para sempre. Mas nós vivemos, parece que vamos viver para sempre, sabe? Sem se preocupar com o que nós estamos plantando ou semeando. Isso é importante. Isso é necessário nós avaliarmos dia após dia. Então, às vezes gastamos o nosso tempo, né, com coisas que são vãs, que não edificam. Né? E quando às vezes tomamos decisões para fazer algo, nós percebemos que aquilo não foi uma ideia, uma decisão tão boa. Mas só percebemos depois que a gente toma as atitudes, depois que a gente decide, né, algo. E às vezes trocamos o que é espiritual, que é eterno, pelas coisas físicas, que é passageira. Isso toma o nosso tempo, isso desgasta a nossa vida, isso corrói muitas vezes e nos desgasta emocionalmente. Isso nos leva muitas vezes a um caminho de desesperança. Parece que não vai dar certo, parece que não vai funcionar. Eu comecei algo, né, e não consegui concluir. Então, o tempo que o povo estava cativo naquele lugar, lá na Babilônia, o Senhor convocava o povo ao arrependimento, para uma mudança de mentalidade, porque já estava chegando o fim do cativeiro. E era preciso mudar a mente, era preciso entender que Deus ia começar a direcioná-lo a um outro caminho. E eles precisavam entender. E o texto continua: invocai o quanto está perto. Invocar, essa palavra hebraica, quer dizer bradar, clamar, gritar. Sabe o que é? É você colocar diante do Senhor o teu coração e ser sincero com Ele. Falar verdadeiramente o que você sente, o que você pensa, o que você deseja. Muitas vezes a gente só reclama, mas nós não gastamos um tempo diante do Senhor e abrimos nosso coração e falamos aquilo, tudo que Ele já sabe. Ele
Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele é Deus dos céus e da terra, de todas as coisas. Ele é soberano, então na hora que Ele decide intervir em qualquer situação, seja do planeta ou na tua vida, Ele decide. E Ele muda qualquer cenário. Né? Hoje vocês estão retornando para o lugar onde vocês estavam antes. Mas dependendo da tua mentalidade, você vai entender que Deus vai fazer coisas diferentes. Vocês têm experiência desse lugar. Vocês sabem já a maneira correta de fazer e a maneira que não se deve fazer. Então, por que errar de novo? Né? Então, muitas vezes, Deus te coloca novamente em situações para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Deus, Ele treina o seu povo. As circunstâncias que você passa na vida não é simplesmente por passar. Deus está te treinando para momentos diferentes para a sua vida. Mas você precisa colocar em prática. Você precisa invocar o nome do Senhor, clamar, gritar a Ele, dizer: Senhor, sozinho eu não consigo. Pai, tem coisas que me limitam. Tem coisas na minha vida que eu não consigo fazer. Tem coisas, Senhor, que me dão medo e outras me dão pavor. Então, Senhor, me ajuda. É isso que Deus quer como Pai. Que você abra seu coração, rasgue diante dele e fale a verdade. Qual o pai que não se anima quando o filho ou a filha abra o seu coração para ele? Todos nós. Eu sou pai de um casal, já estão casados. Mas já teve um momento na minha vida que eles chegavam com a gente e falavam coisas que eu não acreditava ouvir. E era correção para a minha vida, para a vida da minha esposa. E eu pensava: nossa, nós precisamos mudar aqui. Nós precisamos nos realinhar nessa hora. E dar mais atenção para eles. Né? Eles estão crescendo. É a geração que ficará depois que nós formos. Nós somos base e suporte para eles. E eles precisam ser capacitados. Lógico que é por Deus, mas nós temos a nossa parte. Porque um dia que nós formos, para que eles não sejam, sabe, presa fáceis para religiosidade, para enganos, para mentira, que está devastando o mundo. Eles precisam ser firmes. Para quando chegar o tempo mau, o dia difícil, eles não se renderem a qualquer circunstância. E entender, o Deus do meu pai, da minha avó, da minha mãe, me ensinaram isso. Então pode vir o tempo que for, eu confiarei no Senhor. Essa segurança que eles têm que ter. Essa segurança que eles têm que olhar para nós e entender que o Deus que nós servimos, que nós viemos aqui celebrar, é um Deus que vale a pena servir. Que vale a pena glorificar, dar júbilo, glorificá-lo e fazer valer o tempo que você veio aqui. Então precisamos invocar, derramar o nosso coração de maneira verdadeira diante do Senhor. E será necessário invocar o nome do Senhor com fé e sinceridade. Isso é importante, derramarmos diante do Senhor. E invocar e se aproximar do Senhor fala da nossa sensibilidade, da nossa percepção espiritual. Né? Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você tem percepção dele. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 6, na parte B, fala assim: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Que o buscam. Todos aqueles que se aproximarem do Senhor terá resposta. Ninguém que se aproxima do Senhor fica sem resposta. Sempre tem. Às vezes você fala: nossa, eu tenho orado, falado com o Senhor e não me responde. E muitas vezes já tem respondido. É que às vezes nós estamos preocupados com outras coisas. É que a nossa percepção e sensibilidade está longe, está aquém do Senhor. E nós começamos a reclamar e Deus está respondendo. Somente nós estamos limitando, né, o que Deus quer para a nossa vida. E às vezes não conseguimos com a gente, muito menos com as outras pessoas. Então, atente-se. Se você clama, você terá resposta. Guarde isso no teu coração. Em João 6,35, Jesus diz assim, ele afirma dizendo: eu sou o pão da vida. Ele é alimento e força. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo que todo aquele que decidir aceitar o seu convite de buscá-lo, né, terá suprimento, tanto físico quanto espiritual. O Senhor jamais vai te deixar tateando no escuro. O Senhor jamais vai te deixar caminhando sozinho. Porque se Deus que te tirou do lugar das trevas, te transportou para a luz, Ele nunca vai te desamparar.